entre esses e outros motivos aqui, que essa galera que está sendo destacada aqui nessa imagem vai elevar as chances de viver mais e melhor, e não só simplesmente uma questão de envelhecimento, e talvez nem seja bem esse o termo, mas eles vão viver mais e melhor se cultivarem esses hábitos que estão sendo destacados aqui na imagem, para que eles possam não só viver por viver, mas fazer o que precisa ser feito por cada um deles, por missão, por objetivo, por algo mais elevado. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nessa experiência de hoje. Nós vamos procurar responder perguntas como: o que precisamos evitar na hora quando a gente fala sobre longevidade, quando a gente fala sobre viver mais ou melhor, quando a gente fala sobre passar dos 100 anos de idade e quem sabe até não viver só até os 100 anos de idade. Nós também vamos falar, o que você também vai ver aqui é 7 fatores para a gente viver mais e melhor. Isso nós também vamos falar nessa experiência de aprendizado de hoje por aqui. E se você gosta desse tipo de conteúdo do que a gente vem trazendo aqui no canal Flávio Moreira, eu te convido a se inscrever no canal, tocar o sininho para sempre ser notificado para assuntos sobre expansão e despertar da consciência e espiritualidade e multidimensionalidade. E eu sou Flávio Moreira, especialista em perguntas. Vamos direto para o tema, tá? Essa aqui é uma continuidade da experiência de aprendizado anterior, onde a gente falou sobre longevidade, a parte 1 dessa temática, onde nós falamos mais sobre todo esse assunto. Nós falamos sobre isso. Eu até te convido a voltar no outro vídeo anterior, caso você não tenha ido, e eu vou falar exatamente, ou recapitular, ou falar até outras coisas que eu talvez não tenha frisado muito bem no vídeo anterior, que é com relação ao DNA. Tá legal? O que acontece é o seguinte, eu expliquei um pouco melhor no último vídeo, mas só para resumir. O nosso DNA, ele, lá nos primórdios da geração da nossa raça humana, como a gente conhece, ele sofreu modificações, ele foi alterado, tá? Isso muito com base em algumas pesquisas que eu tenho feito já há algum tempo. Eu não estou tirando isso da cartola, do nada. Há um processo todo de investigação, de pesquisa sendo feita, e eu descobri coisas ligadas à alteração, à modificação do nosso DNA, né? Eu explico melhor no vídeo anterior, que você pode voltar e assistir, mas basicamente essa mexida no nosso DNA, que retirou aí 12 fitas, aliás, 10 das 12 fitas originais de DNA que nós teríamos, isso mexeu com os nossos cromossomos e fez com que a gente adoecesse mais, ficasse mais suscetível às doenças, que a gente diminuiu também o nosso tempo e qualidade de vida, porque no nosso DNA original a gente viveria por muito mais anos, por muito mais tempo, e não seríamos tão suscetíveis, ou talvez, quem sabe, até nada suscetíveis a doenças como nós somos. Então, essa modificação no nosso DNA mexeu com o nosso tempo de vida, com a nossa longevidade e também com a nossa saúde no geral, tá? Ou seja, com isso a gente vive menos, a gente dificilmente chega até os 100, mas alguns que conseguem chegar, chegam ali até 100, né? Alguns casos raríssimos, né? As pessoas passam dos 100 anos de idade. A gente também, com essa modificação no DNA, a gente deixou de ter uma conexão espiritual, extradimensional, ligada a outras dimensões também, maior que a gente naturalmente teríamos. E com essa mexida no DNA, a gente não tem tanto isso aflorado. E também, consequentemente, algumas potencialidades que originalmente nós teríamos. E a gente também não tem por conta dessa mexida no nosso DNA em cromossomos chaves ali, para que a gente pudesse, enfim, ter uma outra levada da vida. E isso também acabou mexendo com o nosso real objetivo, né, como indivíduos, né? O que nós poderíamos fazer, uma das coisas que eu falei muito no vídeo anterior sobre como principal objetivo que a gente teria, que é comum a todos os seres humanos, embora muitos, talvez uma grande maioria não esteja ciente disso, mas isso mexeu com essa nossa situação também, que acabou nos impedindo. Se fizer sentido para você, volta lá na parte 1 do vídeo, depois de assistir essa daqui, ou melhor você até começar por lá, caso você não tenha assistido, para você entender o que essa imagem que eu estou mostrando aqui agora tem a ver com isso. Tá legal? E o que nós devemos evitar? E foi assim que eu encerrei o vídeo anterior.
falando para você que nesse vídeo de agora, nessa experiência de agora, eu falaria sobre o que nós devemos evitar caso a gente esteja realmente nessa busca de viver mais, para que a gente possa dar outros passos, viver o nosso real compromisso aqui nesse sistema Terra. Então o que a gente precisa procurar, buscar para que a gente viva mais, mas não só viver por viver, mas inclusive com qualidade, tá? Então, muitas das coisas que você vai ver aqui no que a gente vai falar aqui nos próximos minutos, já são coisas que você já conhece, você já ouviu falar no meio da saúde, mas é bom reforçar e talvez, quem sabe, algumas delas não são novidades para você. Então eu vou comentar aqui, vamos começar com o que a gente deve evitar. Doces. A gente deve evitar doces. Ou eliminar. Quem tiver essa capacidade, essa facilidade no momento atual de eliminar, melhor ainda. Mas a gente sabe que não é tão simples assim. A gente tem uma questão comportamental nossa de cada um a ser trabalhada. Não é simples só para muita gente de uma hora para outra retirar doces. Então quem sabe trabalhar gradativamente e ir diminuindo a quantidade de doces que você ingere. É um desafio também para mim, Flávio, tá? Então eu tô falando para você, mas é um reforço para mim mesmo isso aqui também. Então, isso aqui tem muito base em pesquisa, também não tô tirando do nada, né? Tem muito uma base de pesquisa de um instituto que eu procuro sempre estar de olho nas pesquisas dele, que é o Daquila Pesquisas, que eu te convido a conhecer um pouco mais. E muitas das coisas que eu vou trazer aqui, algumas delas estão lá, outras eu compilei com outras coisas, outros estudos e pesquisas que eu tenho feito. Mas isso aqui, se você for a nutricionista, a médicos, muitos vão falar sobre isso aí para você, porque o excesso de doces causa diversas doenças que a gente já sabe, tá? Então, doces, álcool. O álcool também é algo a ser evitado, a gente também tem que passar a evitar. Comidas congeladas, também evitar ou cortar seria o ideal, né? Isso aqui é mais uma coisa importante também de dizer. Algo a se evitar também são os embutidos, né? Também muito importante a gente evitar ou cortar da nossa alimentação. Além disso, os enlatados, também é importante que a gente corte ou elimine, aliás, corte ou diminua consideravelmente a ingestão de enlatados. Para que tudo isso? Porque o nosso pH, o pH do corpo, ele precisa ali ser mantido ali num nível 7, né? Pelo menos no nível 7. E esses alimentos, eles complicam o nosso pH. Eles fazem com que a gente não mantenha o corpo, né, e o sangue de forma alcalina. Então, por isso que a gente tem que ou eliminar, né, cortar ou diminuir consideravelmente a ingestão desses alimentos se a gente quiser viver por mais tempo. Não ir só apenas até os 100 anos, mas quem sabe ultrapassar os 100 anos, mas não de uma forma caquética, mas com qualidade de vida, né? Outra coisa é eliminar também, agora falando bastante de bebidas, café com leite, importante também eliminar ou diminuir também a ingestão. Já já a gente também vai falar mais sobre um elemento aqui que tem a ver com café com leite. Refrigerantes. Nossa, isso aí você já ouviu muito falar no nutricionista, no médico já deve ter falado isso para você. O quanto é importante a gente eliminar o refrigerante também. O próprio leite. O leite tem uma questão que a gente vai falar mais à frente aqui também, tá? Quando a gente chegar daqui a um outro ponto também importante a gente ou diminuir consideravelmente ou eliminar. Tá? A gente vai falar mais sobre isso já já, do porquê isso. Água com gás. Também é importante que a gente elimine ou reduza. Também é outro ponto importante. Vou até falar que eu gosto de água com gás. Não é uma coisa que eu tomo sempre, mas eu até gosto, né? E também fica aqui uma reafirmação até para o próprio Flávio que está aqui conversando com você nessa experiência. Outra coisa importante a eliminar ou cortar é fritura. Tudo o que está relacionado à fritura é muito importante que nós eliminemos também. E não só isso. Glúten. Glúten também, você também já deve ter muito ouvido falar sobre isso. Massas, glúten. É importante a gente diminuir consideravelmente. Aqui está um calcanhar de Aquiles meu, né? Eu adoro macarrão, eu adoro massa. Mas nos últimos tempos até tenho ingerido a de massa de arroz. Até tem que procurar saber se a massa de arroz... Aliás, massa de arroz não inclui glúten. Então, teoricamente até poderia, mas eu até tenho que buscar mais informações sobre isso. Mas tudo que envolve glúten, massas de uma forma geral, tem essa questão, tá? Eliminar, cortar ou diminuir drasticamente se a gente quiser viver mais.
por mais tempo, com maior qualidade, ultrapassar os 100 anos de idade e com qualidade de vida. Açúcar refinado, também é importante que nós façamos essa retirada ou diminuição drástica. O trigo, a farinha de trigo, muito importante também que a gente elimine. E olha que muita coisa na nossa alimentação hoje leva trigo, não é mesmo? Muita coisa que a gente adora, que a gente gosta muito, leva o raio da farinha de trigo. Pois é muito importante também que a gente faça essa eliminação. Inclusive, uma informação que eu não tenho como confirmar 100%, mas se você vem nessa busca de conhecimento interior, de despertar e vai um pouco além sobre outras questões e entende de questões até relacionadas a outras raças e algumas outras coisas, eu não vou dizer para você com toda certeza, com toda confirmação, mas uma das coisas que eu já li a respeito, mas não tem como bater martelo hoje, mas eu já li a respeito que o trigo nem seria algo natural daqui do nosso sistema Terra. Aliás, não seria desse círculo que a gente vive aqui. Seria algo até trazido em outro momento e que traz total impacto para reduzir, né, a nossa, não só a qualidade de vida, mas reduzir o nosso tempo de vida. E muita coisa na nossa alimentação hoje leva o trigo. E ele não é nem daqui. E talvez isso tenha sido trazido para cá até de uma forma proposital para diminuir o nosso tempo de vida aqui. Então, muito importante atentar para isso aqui, tá? Agora, é fácil, Flávio? Eu sei que não é. Muita coisa leva o trigo, já é hábito nosso, mas é algo para se atentar, para buscadores do conhecimento interior, que estão na busca do conhecimento, da verdade, e querem viver mais para cumprir o seu compromisso. Isso aqui é um ponto importante. Queijo branco, também importante que a gente reduza ou elimine. Tem relação com o leite, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso também. A ricota, também importante, o queijo ricota também importante também eliminar ou reduzir drasticamente. Assim como o cottage, mesma coisa, reduzir ou eliminar, tá aqui também. E, agora sim, o ponto de todos eles, ricota, queijo branco, leite, os derivados do leite no geral, o que isso tudo tem? Isso tudo tem uma substância chamada caseína, talvez você já tenha ouvido falar nela. E a caseína, ela é uma substância que ela pode trazer e promover determinados tipos de intolerância, inflamação e doenças em geral do intestino. Então, o excesso disso acaba provocando isso. O ideal é que a gente ingerisse o leite humano. Qualquer derivado de leite não humano não é ideal para a gente, porque eles têm doses cavalares de caseína para o nosso organismo. E por isso daí leva a inflamação e as intolerâncias que a gente pode vir a ter, ou alguns de nós até temos, né? Isso, né? Essa problemática. Pessoas intolerantes ao leite, a derivados de leite. Então, olha só a importância da gente se atentar a isso. Como a gente sabe que é inviável a gente se alimentar do leite humano depois que a gente passa da nossa fase como bebês, né? Uma das coisas mais indicadas é o leite de canastra, tá? Que depois a gente vai falar também mais à frente aqui, tá ok? Então, o que mais a gente deve evitar? Porque até agora eu falei sobre o que evitar na alimentação, no que eu descobri através das minhas pesquisas. Agora vamos para o que mais a gente pode procurar evitar. É que eu trouxe algumas coisas para você que estão além dos pontos relacionados à alimentação. Então vamos lá. Uma das coisas é a questão da desidratação. A gente deve evitar ficar desidratado, tá? Então isso aqui também é um ponto muito importante. A gente deve evitar o sedentarismo também, né? O sedentarismo também, definitivamente, você já deve ter ouvido de médicos, profissionais da saúde física, da educação física, que, obviamente, nosso corpo não foi feito para ficar parado, ou a maior parte do tempo parado, ou sentado. A gente precisa estar em movimento, acelerar a nossa vibração, inclusive cerebral, tá ok? Sono insuficiente. Também a gente precisa eliminar isso, ou reduzir drasticamente. Eu sei que em determinadas fases da nossa vida, a gente acaba tendo momentos em que a gente dorme menos,
muitas vezes atrelado a questões profissionais ou uma fase de vida um pouco mais conturbada, mas a gente precisa se treinar, precisa se policiar ou se cuidar, inclusive mentalmente, para que a gente possa ter uma qualidade de sono diferente. Então, o sono insuficiente também a gente precisa evitar. Tá aqui a menina aqui com o celular na mão, porque a gente sabe que o celular na cama é um dos grandes vilões hoje em dia da grande parte da população que fica com aquela tela acesa, aquela luz na cara, que acaba fazendo com que a gente se mantenha por mais tempo acordado, tá? É um estimulante. A vibração baixa, a vibração emocional baixa também. É claro que aqui eu não estou dizendo para você que você não deve ficar triste, não deve ficar com raiva, não deve ficar nada disso. Quem me acompanha já há algum tempinho aqui já sabe, e eu falo isso também lá no Vem Comigo Podcast, o meu podcast, que a gente não é sobre não ter as emoções de baixa vibração. Quando elas aparecem, elas querem ensinar algo para nós, mas é tentar evitar essa baixa vibração. O quão mais rápido a gente consegue sair delas. No momento que a gente sente, tá bom, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, quão mais rápido depois que eu vivi esse luto, esse momento, eu posso voltar, né? Claro que caso a caso. Tem casos, perdeu uma pessoa na família, né? Entre aspas, perdeu, né? A gente sabe que existe um momento de luto que pode durar mais tempo e tal, mas a gente precisa treinar a nossa mente para a gente voltar o mais rápido possível. E isso é sobre inteligência emocional, sobre equilíbrio emocional, para que a gente volte para um estado de vibração mais alta, tá ok? E se está fazendo sentido para você até aqui o que você tem visto, eu te peço o seu like, porque ajuda a esse conhecimento chegar para muito mais pessoas, tá certo? Esse é o momento. Então vamos lá, eu quero compartilhar agora que eu já falei sobre o que evitar. Agora a gente vai para uma das partes mais importantes, a gente se caminha para algo mais importante que são os 7 fatores determinantes para a gente viver mais e com mais qualidade de vida. Tá? Viver, ultrapassar os 100 anos de idade, quem sabe, mas não de qualquer maneira, vivendo bem, com qualidade, quem sabe muito melhor até do que alguns pouquíssimos exemplos que a gente tem das pessoas com 100 anos hoje. E olha que a gente já tem muitos bons exemplos das pessoas vivendo com mais de 100 anos que são impressionantes, né? Que aparentam até ter bem menos idade do que alguns com 80, 90 anos, 70 anos. Então, olha que legal a gente vai trazer aqui. O primeiro ponto é o seguinte: beba água. Água para evitar justamente um dos fatores que a gente falou, que é a desidratação. O corpo precisa estar hidratado e a água traz muito dessa funcionalidade. Ela é importantíssima para nós, para que a gente se hidrate. A gente precisa de água. O nosso organismo precisa muito disso. Outra coisa importante, a gente precisa manter o corpo em movimento. Então, por isso, os exercícios físicos são extremamente importantes. E aqui fica recomendado pelo menos 30 minutos de exercícios físicos por dia. E olha, aqui quando a gente fala isso, eu não estou falando especificamente dos exercícios que você não gosta de fazer, que você não se identifica. Procure, eu sempre falo sobre isso, exercícios que você tem um pouco mais de afinidade, algum tipo de esporte que você tem mais afinidade. Se você gosta de andar de bicicleta, bicicleta. Se você gosta de caminhar, caminhada. Se você gosta de correr, corrida. Se você gosta de nadar, nadar. Se você gosta de musculação, musculação. Mas não precisa pensar em alguma coisa de exercício físico, se você não é dos adeptos, que seja um exercício físico que você não gosta, mas algo que você tenha mais identificação, que vai ficar mais fácil para você executar isso. A yoga, nossa, excelente para muita coisa. A yoga é um ensinamento milenário incrível e que está aí para mexer com o nosso corpo e trazer consciência ao momento presente. Então, olha que coisa legal também. Além disso, 8 horas de sono por noite, pelo menos, é uma das coisas mais indicadas. 8 horas de sono por noite. Além disso também, alimentação balanceada. Sim, uma alimentação balanceada. E aqui eu vou abrir um pouco mais o leque, eu vou entrar... Essa aqui vale a pena a gente detalhar ainda mais, porque tem mais coisa para trazer em cima dela. E a primeira coisa que eu quero trazer em cima dela aqui com você é o seguinte: atenção ao nosso intestino, tá? E por quê? Porque o nosso intestino é considerado como o nosso segundo cérebro, tá? O intestino é o nosso segundo cérebro. E 85% da ligação entre intestino e cérebro é de o cérebro falando com... Aliás, o intestino falando com o cérebro. Ou seja, o intestino mandando comandos para o cérebro.
85% da relação entre esses dois órgãos é o intestino mandando coisas para o cérebro. Olha que ponto incrível desse momento, tá? A gente acha que é o contrário, que o cérebro manda em tudo. Nesse caso, na relação, quando a gente fala na relação intestino e cérebro, o intestino fala mais com o cérebro do que o cérebro com o intestino. Então, olha como o intestino tem muito mais influência sobre as nossas emoções, por exemplo, do que o cérebro, e você vai entender já já ainda mais por que disso. E 15% apenas é o cérebro falando com o intestino, o cérebro mandando como input e o intestino recebendo como output. Então, o intestino tem uma incrível, grande influência nessa relação aí, tá ok? E o intestino influencia também no fator estresse que nós sentimos ou não sentimos, na ansiedade que nós sentimos ou não sentimos, e na depressão que pode nos acometer ou não acometer, tá? Então, olha a importância do intestino. Nós comemos para alimentar as bactérias do intestino. A gente precisa alimentar, e são bactérias boas, tá? Porque a gente ouve falar bactéria, muita gente confunde, mas tem bactéria do bem. Então tem muitas bactérias que vivem dentro do intestino e que fazem bem para a nossa saúde, mantêm a nossa saúde, e a gente está comendo para alimentar essas bactérias, tá? Porque elas modificam os nossos comportamentos, elas mexem com os nossos comportamentos. E muito mais do que isso, por mexer com o nosso comportamento, elas trazem equilíbrio emocional. Olha como o intestino tem um forte impacto nas nossas emoções, no que nós sentimos emocionalmente. Então a gente come para mexer com as nossas emoções. E uma alimentação balanceada, equilibrada, bem feita, nos faz viver uma vida também em maior equilíbrio emocional. Então é muito importante a gente selecionar bem aqueles alimentos lá, que a gente traz para a gente comer. E é importante também comer. 80% do nosso prato, ele precisa ser composto, ou deveria ser composto, de legumes, verduras e frutas. Legumes, verduras e frutas. Olha só que importante, eu estou dizendo isso também para mim aqui também. Legumes e verduras, extrema facilidade. Frutas eu como um pouco menos, eu como um número muito restrito de frutas, já compartilho com você essa minha fraqueza, esse ponto que eu preciso melhorar aqui. Mas eu já estou dividindo com você porque é algo muito importante. Outra coisa, se você ingerir queijo, e a gente volta para aquele ponto do queijo, mas aqui já trazendo sobre o que fazer, para viver mais de 100 anos e viver bem com qualidade, é utilizar o queijo de canastra. Não é tão simples assim o queijo de canastra, dependendo de onde você estiver no Brasil ou em outros lugares pelo mundo. Mas é o ideal porque é o queijo que, em relação à caseína, tem uma outra composição aí que tem um impacto menor no nosso organismo, então é mais suave para a gente digerir isso aí. Agora, talvez não seja tão simples para você consumir o queijo de canastra, e aí vai depender de onde você está. Importante ingerir vitaminas e suplementos selecionados. Aqui eu vou procurar deixar na descrição, porque eu acho que é de extrema utilidade pública, o link do vídeo, tá, do Rafael Hungria, que é lá de Dáquila Pesquisas, um pesquisador de lá, e que ele traz um vídeo muito completo, trazendo algumas informações que eu já trouxe aqui nesse vídeo, nessa experiência de aprendizado, mas também ele complementa exatamente com uma lista de suprimentos e vitaminas selecionadas que ele fala. Inclusive ele explica em algumas delas o porquê ingeri-las, e traz inclusive algumas receitas envolvendo limão, água, bicarbonato, mel, pólen. Então, tudo isso como fatores determinantes para ajudar a gente a viver mais e melhor, e traz algumas receitas além desses suplementos. Eu vou deixar o link para que você possa visitar esse vídeo e acompanhar, porque é uma lista bem completa, tá legal? Importante também comer 50% menos do que você come hoje, tá? Desafio para muita gente, tá? Inclusive para mim, Flávio, eu tô tendo um momento bem legal em relação a isso, mas eu confesso que eu já comi muito mais e já tive problemas maiores com isso, mas ainda posso melhorar nisso aqui. Então, comer 50% menos é importante.
tá? E o ideal é que a gente faça a ingestão de pelo menos uma maçã por dia. Ponto importante também aqui pra gente. Pelo menos uma maçã por dia seria o ideal que a gente também fizesse a ingestão, porque isso ajuda a gente a manter uma longevidade e saúde global, né? A maçã mantém uma longevidade e saúde global do nosso corpo, tá? Então, isso aqui também é muito importante. E aí, eu volto para os 7 fatores, destrinchamos um pouco mais da questão alimentação balanceada, vamos para os próximos 3 que a gente vai falar aqui ainda, que é o equilíbrio emocional, que a gente acabou de falar muito sobre ele quando a gente falou de alimentação e da importância do intestino para as nossas emoções. O equilíbrio emocional é essencial para todos nós. A maneira como a gente faz a gestão das nossas emoções, né? Inclusive, eu te convido. Eu tenho um livro Centelha Musical recheado de perguntas simples, mas aí o livro tem todo um contexto onde eu faço provocações em perguntas ao fim de cada capítulo para te ajudar na gestão emocional, para você ser sim mais autêntico, mas também fazendo uma melhor gestão das suas emoções, se compreendendo melhor, para assim você chegar num maior equilíbrio pouco a pouco. É um pontapé inicial esse livro que eu tenho, Centelha Musical. Então, equilíbrio emocional é muito importante para a nossa longevidade. Além disso, a manipulação genética, esse é um ponto que aí não está muito no nosso domínio, se você não é um pesquisador, se você não é da área da biologia, da genética, mas a ciência tem trabalhado, diferentes vertentes da ciência, tem trabalhado nessa questão do DNA, como a gente pode modificar o nosso DNA e restaurar isso que falta no nosso DNA para que a gente possa recuperar o que a gente não tem mais, a gente elevar o nosso potencial e viver com mais qualidade e viver mais, melhor, né, em uma outra situação. Então esse aqui é um ponto que a gente, para os próximos anos, devemos ter muitas novidades nesse campo aqui, inclusive daquela pesquisa que esse instituto que eu falei aqui, comentei com você que eu acompanho, eles já trabalham também em pesquisas fortes relacionadas a isso aí, e eles prometem em breve trazer novidades sobre isso. Eu te deixo aqui como dica acompanhar daquela pesquisas, porque é bem legal. E um ponto mais importante é o 7º, que ele é um segredo. E o segredo, ele pode ser resumido já em uma frase, mas destrinchando rapidamente a frase. Esse segredo é o seguinte. Desculpa, esse segredo... Eita, entrou a Siri aqui, meu Deus, não te perguntei nada, Siri. Desculpa, não isso agora. E o segredo é comer a metade, que a gente falou aqui sobre 50%. Mas não só isso. Precisamos andar o dobro do que a gente tem andado. E além disso, nós precisamos, adivinha? Rir o triplo do que nós rimos. Sorrir é um baita de um remédio. Tá? Existem muitas pesquisas que falam sobre felicidade, sobre a importância do bom humor, sobre a importância do riso para lidar até com a tristeza, a depressão. Então, isso aqui é uma receita incrível, tá? Que precisa ser mais falada e cultivada, por mais que tenha gente que queira contestar e minimizar esse fator aqui, tá? Então, é isso que eu queria trazer para você. Se você gostou desse conteúdo, eu te convido de novo a se inscrever aqui no canal e tocar o sininho para receber as próximas notificações. E, como eu sempre encerro, busque o conhecimento, pois este te libertará.